O repórter Batman e a produção faz assim, é pra passar. Vamos passar a bola pra ele. O camisa 10 do Coluna, Simon Ledo, e pra ele. O camisa 9, artilheiro, o fenômeno, Simon Ledo e Roberto Nazário, pós-jogo no ar. Fala, Rafa Penido. Estamos de volta aqui para o pós-jogo Coluna do Fla. De novo, a gente teve um problema na conexão. De novo, caiu aqui a conexão da transmissão da NET Claro, para a galera saber de quem que é o problema, né? 2 vezes hoje no jogo. Bora, tínhamos 10 mil ao vivo e a gente acabou caindo aqui. Eu queria agradecer e elogiar nessa volta a galera que participou com a gente na torcida virtual. Novidade aqui no Coluna do Fla, hoje foi uma inovação, o pessoal participando, entrando pelo Zoom. E aí, muito legal, mandando seus comentários. Um abraço para a galera que ficou com a gente até agora, junto com a Paula Matos também. O Evaristo, o Marcelo Lago, o Arthur, o Whindersson, o Lucas, o João Ledo. O Arthur mandou mensagem aqui, o Lucas, o Marcelo Lago falou, estamos juntos, excelente ideia, gostei muito. Fábio Passos também estava junto com a gente. Parabéns pela transmissão e pela torcida virtual, muito legal. O Arthur mencionou, a minha análise é que Everton Ribeiro e Arrasca é igual a sacode. Fábio Passos, já falei muito durante o jogo, deixa pra galera aí, um grande abraço pro Poeta, Penido, Nazário, Simon e Paula. O Whindersson Ribeiro também falou, a transmissão caiu. A gente teve um problema na conexão aqui, né? Tô mencionando aí junto com a galera da torcida virtual. De novo, a NET Claro deixou a gente na mão, mas a transmissão foi reativada e já tá no YouTube de novo. O Joãozinho aqui também falou, aí sim, parece que esse jogo, parece 2019 voltando. E o Arthur... Valeu, galera. Obrigado pro pessoal da torcida virtual que participou com a gente até agora. Um abração forte. A gente vai continuar a análise aqui no pós-jogo. Tamo junto. Próximo jogo a gente se reencontra aqui no Zoom novamente. Um abraço. Até mais. Valeu. E aqui no YouTube, continua o bate-papo com o nosso experiente comentarista, Roberto Nazário. Boa noite. De volta, Nazário. Boa noite. Hoje tá com o nome de Silvia, né? Que deve ser um nome depois das 10. Fala, Nazário. Boa noite. 2 coisas que eu quero fazer aqui uma observação. Primeiro, que esse povo que está junto com a gente aí é por minha causa. Segundo, que essa ideia foi minha. Então, muito obrigado pela participação de todos. E não pense você... De primeira, né? Não pense você que eles estão aí para ficar falando com você, Simon Ledo. Nazário, que jogo é esse, maluco, né? O Flamengo faz 3-2 no primeiro tempo, aí depois vem para o segundo, amplia, faz 5. Parece que vai meter uns 8 logo, mas ainda leva um gol do Bahia no final. O que teve de bom e de ruim nessa partida? Fala aí pra gente. O primeiro detalhe é que é o seguinte, banco para Bruno Henrique e Gabigol. Vai ter que botar os 2 no banco, porque os caras saíram no time mete 5. Brincadeiras à parte, o Flamengo hoje se comportou bem, voltou com a alegria que todos nós estávamos cobrando dentro de campo. Se o Bahia não está jogando bem, se não conseguiu jogar, se não conseguiu impor o seu jogo, não é problema nosso. O fato é que o Bahia, por exemplo, empatou com o Palmeiras, que para mim já não é mais um bicho-papão, como todos estavam pintando. Mas o sistema defensivo do Flamengo está com alguns problemas. A recomposição do Flamengo, principalmente a recomposição, e aí a gente vai observar isso jogando diante de um time que vai impor um pouco mais de pressão no ataque, porque o que a gente estava vendo hoje era um jogo muito fácil para o Flamengo, onde o toque de bola o Flamengo estava mandando dentro do jogo, só que acabou ficou desleixado em relação à recomposição. E o Bahia, sem força para conseguir contra-ataque, sem força para agredir o Flamengo, acabou em alguns momentos oferecendo perigo, tanto é que fez 3 gols. Num dado momento do jogo, quando a gente estava 2-1, a gente pensou até que o Bahia ia gostar do jogo, mas não teve força para isso. O Flamengo se impôs, está com o pessoal, a galera da frente, e aí eu vou dar destaque para dois detalhes. Um é o Pedro. O Pedro, com a sua movimentação, ele conseguiu, além de confundir a defesa do Bahia, ele deu oportunidade para os nossos meias. Tanto é que cada um meteu 2. Arrascaeta meteu 2 gols, Everton Ribeiro acabou com o jogo, fez um golaço. Cara, que gol, né? O gol ddele foi uma pintura. O gol mais bonito de 2020, no mínimo, né? No mínimo, porque aquele gol que ele fez e o passe que ele fez para o terceiro valem qualquer coisa em relação a essa partida.
Você lembra daquele jogo lá na Confraria, 2018, tal, quando eu peguei a bola e dei aquele... Você tá usando droga, Simoniano? É de sacanagem, né? Você jamais, em toda a sua carreira... Vou falar um negócio para a galera, que poucas pessoas... Eu achei muito familiar esse gol do Everton Ribeiro. Por isso Olha, eu vou falar um negócio para você. O seu pai, mestre Raimundo Ledo, para quem eu mando um beijo no coração... Aqui do lado, te ouvindo, hein? Cuidado com o que vai falar. Ele tá me ouvindo e ele sabe que ele falou isso para mim. Na sua casa, ele falou para mim o seguinte, olha... A maior dor no coração que eu tenho é o seguinte: meu filho é uma pessoa maravilhosa, mas é ruim de bola que Deus me livre. Ele falou isso para mim. Pode perguntar para ele aí se é mentira. Ele falou: meu filho é maravilhoso, mas é ruim de bola de doer. Jamais você faria um gol desse. Olha, eu achei muito, muito familiar. Deixa eu mandar um salve aqui para a galera que está chegando no chat. A gente teve alguns problemas aqui na transmissão, problema técnico, né? Da NET, Dona NET sempre falhando com a gente aqui no YouTube. O Arthur Antunes elogiando a torcida virtual pelo Zoom. A galera curtiu bastante, foi muito legal a gente participar junto. O Mauro Chaves também estava lá, falou show lá no Zoom. Marcelo Lago, foi bom demais. O Genilson Gatão, Douglas Twist, Pedro Santos, Alzira Basto, Kerlon Barros, Maurício Macedo. Galera, lembrando que você deixa o like, ajuda a gente está na terceira live seguida aqui por causa dessas quedas. Ajuda a gente deixando o seu like, que a gente ajuda a divulgar um pouco mais a live para outros usuários também. O Giovandir Lordano falou, poxa, o time metendo 5-0 e o povo... 5-0 não, 5-3, né? Metendo 5 gols e o povo reclamando. E a Alzira perguntou, Túlio, cadê o sorriso? O que está acontecendo aí? Você está triste? Não, eu tô feliz, né? Eu tô feliz aqui, cara, assim, você começou a falar esse negócio de estar tendo déjà vu nas jogadas do Everton Ribeiro, eu tô tentando lembrar, puxar na memória, né? Indo lá no sinestésico, pra ver se eu achava alguma coisa parecida nas peladas do Coluna, mas realmente não consegui lembrar que você tenha feito nada. Não lembra daquele lance lá no chapéu? Não lembro, nem parecido com o que o Everton Ribeiro fez hoje no jogo. Não consegui. Aí eu fiquei aqui sério, assim, tentando lembrar e tal... Mas estou feliz com a vitória do Mengão e claro, mas né, como falaram aí, por mais que tenha ganho de 5, a gente tem que apontar também, né, o que tiveram várias coisas que não foram boas, né? Por exemplo, no final do jogo posso destacar aquela entrada do Tuller ali que deu sustos aos nossos corações. Tá, você pediu o Tuller o ano inteiro aqui. Não, o Tuller na zaga, mas na zaga, não na lateral, né? Tuller chegou... mal o Tuller, não? Não, entrou na lateral sim, assim como o Rodrigo Caio, que inclusive seria a dupla ideal com o Tuller na zaga, entrou na lateral e tomou um baile do Atlético Goianiense, né? Então, a gente quer ele titular na zaga, não na lateral. Tanto que chegou lá na frente, teve uma jogada ofensiva, chegou lá o Tuller, o que eu faço agora? Que ele não sabe, não tem cacuete. Olha aí, o Arthur Antunes falando que o Lucas, cunhado dele, vai virar membro também. Manda um salve para ele, um salve pro Lucas, estava com a gente, inclusive, na torcida virtual também, o Imoral. Já mostrou que zagueiro na lateral não dá certo, disse ele. Douglas Twist, tá mal Arão. Josiane Resistência, coitado do Tuller. Marcelo Coelho, Daiane Pereira também. O Mauro Chaves, combatente Ryan. O Malvadão voltou, falou o Giovandir Lordano. Quem foi o brabo da partida para você, Nazário? Quem é o brabo do jogo? Everton Ribeiro. Cara, Everton Ribeiro meteu um golaço, deu um passe. Deixou de ter o Pedro para você? Jogou. Não. Primeiro tempo, para mim, foi o Pedro. Tinha metido 2 gols, participou, se movimentou, deu a oportunidade com a movimentação dele, puxando a marcação dos meias avançarem para poder chegar. E foi o que aconteceu. Mas o Everton Ribeiro, no segundo tempo, ele acabou com o jogo. Para mim, foi o Everton. Se puder votar, é Pedro no primeiro, Everton Ribeiro no segundo. Claudenor Ribeiro também falou, Everton, o brabo é o R7... Schneider Eder, De Arrascaeta, é o brabo. Henrique também. Jogou muito também. Gabigol fica esperto, falou Henrique Galo. Everton Ribeiro é o nosso Messi, combatente Ryan. Quer dizer, quem quer saber de Messi, né? Tendo Everton Ribeiro 7. Marcelo Castro, Pedro é o melhor, José Resistência Arrasca. Túlio! Eu tava elegendo... Você tá com saudade do JJ? Perguntou o Luke aqui. Nada. Que JJ? Deus Menec, amigo. Agora é Deus Menec. Quem é JJ? Nem lembro disso. Quem é esse? Nem sei o nome. Jesus. Eu tenho a impressão que eu vi esse nome em algum lugar. Hein? Eu nem sei nem quem é. O negócio agora é Deus Menec, ou Rei Menec, que eu já falei, né? Já sugeri aqui do social media do Coluna. E lá
o Yuri criar essa enquete nas redes sociais, como nós devemos chamar o Domi, Deus Menec ou Rei Menec, né? Pelo menos até a próxima rodada é assim. O meu brabo da partida eu vim elegendo durante a transmissão o Pedro Rocha, acho que jogou demais enquanto esteve em campo, mas cara, assim, o Everton Ribeiro no segundo tempo, o Arrascaeta também, eu fico até na dúvida, cara, mas eu vou botar pelo gol, pela plasticidade do gol, o Everton Ribeiro como o brabo da partida. A Lucinalva Mello falou: se não tivéssemos 6 desfalques, seria uma humilhação hoje. O time sentiu a falta dos jogadores que não estiveram em campo? Não, acho que não. Eu acho que, inclusive, aí vai ficar, talvez, né, lógico, acho que o Gabigol, o Domi não seria capaz de barrar, o Bruno Henrique aí que se cuide, né? E aí, Pedro Rocha ou Bruno Henrique? Hoje eu tô em dúvidas, né? Porque mesmo o Bruno Henrique, depois que voltou aí da paralisação, né, por conta da pandemia e tal, não voltou fazendo uma partida igual o Pedro Rocha fez hoje, não que eu me lembre. Teve lampejo daquele Bruno Henrique que a gente conheceu de 2019, mas jogar como o Pedro Rocha jogou hoje, não vi. Pois é. A galera tá empolgadíssima aí, a repercussão nas redes sociais também, a gente vai trazer aqui a repercussão das entrevistas pós-jogo também pra galera. Deixa eu ver o que o pessoal tá falando no chat com relação aos brabos do jogo. Douglas Twist falou Arrasca e Everton Ribeiro e mais 9. Geraldo Varjão, Pedro Rocha ou Pedro? Josene Resistência, os gênios juntos são demais. O Genilson Gatanda tá falando fora Domi. Agora o Domi começa a mostrar seu trabalho, né, Nazário? Exatamente. A gente começou a ver o Flamengo começando a mostrar o trabalho do Domi. Por exemplo, eu estava notando aqui que o Flamengo, no primeiro tempo, estava com 82% de passes certos. No jogo total, 86%. A posse de bola do Flamengo diminuiu em relação, né, quando a galera começa a comparar com o JJ, o Flamengo teve 59% de posse de bola. No entanto, essa posse de bola está deixando o Flamengo, está deixando o adversário jogar. Ele pressionou. Na época do JJ, o Flamengo fazia a marcação alta, abafava. Quando perdia, esse sistema de abafar o adversário não conseguia deixar eles conectarem uma jogada de contra-ataque. Era muito difícil. Até em função de como as linhas, isso foi comentado no primeiro tempo, como as linhas eram compactas. Hoje, o Flamengo tem um pouco mais de espaço. A gente não pode se iludir e dizer, o Flamengo agora acertou. Não, tem muita coisa para acertar. O sistema defensivo, por exemplo, está muito vulnerável. Não concordo com a troca de, por exemplo, colocar o Matheus Tuller na lateral. Não é a dele. Já aconteceu com o Rodrigo Caio. O Poeta acabou de falar, não é a dele. Não adianta você querer pegar um cara que não é da posição. O Tuller está acostumado a jogar na zaga. Jogar na lateral é diferente. Você jogar de lateral é muito diferente. O sistema defensivo, para quem joga na lateral e para quem joga na linha da zaga, ali no miolo, é muito, mas muito diferente. E isso confunde o jogador e acaba queimando o jogador. Não entendi essa troca. De qualquer maneira, eu acho que sim, positivo o Isla ter saído. O cara está sem jogar há muito tempo, então jogar 90 minutos para ele ainda não dá. Beleza, até aí, ok. Agora, botar o Tuller ali, não concordo. Então, o sistema defensivo precisa, não só esse detalhe não, tá? Mas hoje, por exemplo, o Bahia não foi um time que agrediu o Flamengo. Fez 2 gols. Os 2 primeiros gols foi um vacilo brabo da defesa do Flamengo, em conjunto. E esse último gol foi uma bola, uma sobra também ridícula. Todo mundo chegou atrasado, não estava na marcação. Agora, a dúvida não sei se por conta do Flamengo estar atacando, alugou o campo do adversário, do Bahia, e acabou dando uma relaxada, viu que o jogo estava fácil. Então, a gente precisa, por exemplo, consertar isso diante do Fortaleza. Mas a gente já começa a ver o Flamengo com alegria nas pernas, com mais disposição e jogando do jeito que a gente estava acostumado desde 2019. Não é o mesmo sistema de jogo, mas a gente está vendo a categoria dos caras aparecer em campo. A gente viu o Arrascaeta jogar solto, com alegria. A gente viu o Everton Ribeiro acabar com o jogo. A gente viu o Pedro com muita mobilidade na frente,
trabalhando de pivô, metendo gol, saindo da área, puxando a marcação, e a gente viu do lado esquerdo um Pedro Rocha aparecendo, cruzando, se movimentando, se dando bem com a Arrascaeta. Então o Flamengo precisa disso, o Flamengo precisa de elenco para que quando comece a rodar e a gente vai ter uma sequência de jogos importantes, a gente precisa estar preparado para tudo isso. Vicente Flá, lembrando aqui no chat, 5-1, disse ele, é 5 em catalão agora, Vicente. Anderson Goulart, defesa relaxou para mim. Lucinalva Melo, só ganha o jogo com gol e não segurando a bola. Felipe Marcelo, Genilson Gatão, Beto Limas disse que não acreditava na vitória, foi surpreendido. Valeu, Beto. Giovandir Lordano, não tem placar em branco com o Pedro em campo. Faxes, Rodrigo Teles, Lucinalva Melo, JG Manutenção. Eu queria dizer, poeta Túlio, para a galera, a produção está colocando na tela alguns números ali, o pessoal acompanhado da partida, que o Flamengo, com essa vitória, já são agora 3 vitórias, 2 empates e 2 derrotas, foi para a 5ª posição, olha só, 5 gols, e a posição 5 do Campeonato Brasileiro na classificação de 2020. Fica apenas 5 pontos do Internacional, que é o líder. Então o Flamengo ficou na 5ª posição, metendo 5 gols, e agora fica a 5 pontos do Internacional. E teve uma pergunta aqui, Túlio. Você responde pra gente? O Vladimir Silva, da Vila da Penha, no Rio de Janeiro, falou: esse time vai ser o principal, com exceção do goleiro que ainda tá cru? Olha, como eu falei, eu acho que tem alguns jogadores que é difícil de barrar, né? Por exemplo, ele tá considerando colocar o René como titular e tirar o Felipe Luiz, tirar o Gabigol e botar o Pedro. Eu acho difícil. Talvez, né, até indo por uma coerência de que eu tenho de que futebol é o momento de, por exemplo, o Bruno Henrique, né, pelo que vem jogando o Pedro Rocha por ali, pelo mesmo setor, de ser o titular. Agora, como é que vai... Cara, assim, é um debate muito profundo. Não tem como tirar o Gabigol, tirar o Felipe Luiz. E o Felipe Luiz é um dos jogadores, pelo menos até essa partida, que era um dos destaques do Flamengo. E um destaque positivo, né? Só porque, mas era um destaque do Flamengo, o Flamengo estava jogando mal. Não, ele estava muito bem. Inclusive, se você pegar tantos... Pode pesquisar aí, melhores momentos dos jogos anteriores, as jogadas do Flamengo tem ali uma participação do Felipe Luiz, tabelando com a Arrascaeta, ou com alguém que caísse pela esquerda. Então, eu não acho que esse time seria o titular, mas até o que eu falei na transmissão, né? Vou guardar essa escalação, porque foi uma escalação que encaixou, os jogadores da frente conseguiram, mas eu acho que assim, até fazer vamos dizer assim, me aprofundar um pouquinho, eu acho que a postura do Flamengo hoje foi muito diferente das outras partidas. O time estava com a marcação alta. E aí, falando sério, lembrando muito o time do ano passado, o time do Jesus, que era um time que já sufocava o adversário, já defendendo. E o Flamengo fez um gol até assim. O primeiro gol, a gente está até brincando aqui, que a gente foi pego de susto, né? Porque a jogada ocorreu, aí o Rafa, sei que eu tô comentando, daqui a pouco eu olhei assim, gol aí, gol do Mengão, assim. Então, porque o time estava ali abafando, sufocando o Bahia na sua saída de bola, coisa que não estava fazendo nas outras partidas. Aí a gente pode até, mas será parte física? Pode ser também, que os jogadores não estavam em condições físicas, até porque jogar dessa forma exige muito dos atletas, né? Dos atletas da frente, de manter esse ritmo. E o Flamengo. Foi uma reclamação do Domi, né? Sim, uma reclamação do Domi. E hoje a gente conseguiu fazer isso por mais uma vez. O Flamengo ali sufocando o Bahia, não deixando o Bahia sair, né, ter uma saída de bola, dar sequência na jogada. Apesar de a gente, né, o Nazário falou muito bem das questões da defesa e tal. Mas a gente conseguiu, acho que a postura da equipe, né, buscando o gol lá na frente, como eu falei, o Pedro Rocha, né, era o cara que todas as bolas ofensivas, né, as boas oportunidades passaram pelos pés dele. Então, acho que eu destaco muito hoje a questão da postura do Flamengo dentro de campo, coisa que não teve nos outros jogos, apesar de que vem... O Flamengo vem jogo a jogo melhorando, mas essa postura de hoje não teve, por exemplo, no último jogo, e hoje a equipe tá de parabéns, e o maior destaque eu acho que é esse, né? Tirando um jogador ou outro, foi a postura da equipe em campo. Nazário, para quem estava falando que os caras estavam, né, que o cara tinha perdido o vestiário, que a galera, né, tava, não, o pessoal daqui a pouco vai começar a fazer corpo mole, greve branca, etc., a coisa não é bem assim, gente. Nazário, o Cláudio Meirelles, falando sobre esse possível time titular de agora em diante, ele falou assim,
Pro jogo de domingo, eu voltaria com o Felipe Luís no lugar do René, Gerson no lugar do Arão, Gerson, e não do Thiago Maia, e Gabigol no lugar do Pedro Rocha. Deixaria o Bruno Henrique no banco. Mas por que, tipo, cara, o Arão hoje jogou demais, cara. Que isso? Tirar o Arão? Aí, se a gente for ser correto, desculpa até, porque assim, se a gente for ser coerente, a gente não pode, se for para manter o time que tava hoje, os jogadores que jogaram bem. Thiago Maia, Arão e Gerson, quem são os dois titulares? Os que são titulares é Arão e Thiago Maia, cara. Não tem como tirar os dois. O Gerson no banco, então? O Gerson no banco. Joga quem tá melhor. Eu também concordo, porque, na verdade, o Gerson não tem mostrado... O Gerson não vem bem, assim como o Arão não vinha. Mas hoje, por exemplo, o Arão mostrou uma evolução. E jogando bem, assim, apesar de que ele às vezes apareceu muito na frente, mas ele estava jogando bem, fazendo a parte defensiva. O Thiago Maia quase meteu um gol, né? Isso, e o Thiago Maia teve uma liberdade gigantesca, né? Porque o Thiago Maia, por exemplo, no primeiro lance, ou antes do primeiro gol, a jogada começou também com o Thiago Maia ali, ele participando bem lá na frente, não foi chegando como elemento surpresa, né? Parecia mais um meia caindo pela esquerda e tendo grande liberdade para flutuar pelo meio de campo. Eu não sei se isso também, se vai ser possível fazer isso em todas as partidas, porque a gente viu que quando o Bahia conseguiu encaixar uma jogada ou outra, o Flamengo sofreu defensivamente, mas é uma boa observação e os dois foram muito bem hoje, tanto o Thiago Maia, eu até brinquei durante a transmissão, porque a Paulinha gosta muito do Thiago Maia, e o William Arão. Cara, assim, se for a gente ser coerente de manter os jogadores que foram bem hoje, aí teria que manter os dois também, o Gerson também, e esquentar um pouquinho o banco. É claro que a gente não pode se iludir e dizer, não, agora encaixou. Não, veja bem, o Bahia hoje não ofereceu a resistência que a gente imaginava, não jogou bem, mas isso não é problema nosso. No entanto, a gente hoje não pode deixar de destacar que o Flamengo de hoje foi melhor que o Flamengo do Santos. Isso, independente do... Eu não estou falando do adversário, estou falando da maneira do Flamengo jogar. Hoje, quem entrou em campo e a gente estava muito reticente em relação às trocas, hoje a gente viu um Flamengo jogar com alegria nas pernas, a gente viu um Flamengo jogar com a marcação alta, a gente viu o Flamengo jogar coeso. Então, essa é a evolução que a gente está querendo ver no time, né? Sabe quem é o artilheiro do Flamengo no ano? Quem é? Quem é, Nazário? Pedro. Ao lado de Bruno Henrique. 8 gols. O Pedro sempre entrou muito bem, né, nas partidas, e é um jogador ali que joga fixo, é o dono, é o autêntico camisa 9. E hoje eu até gostei de algumas vezes que ele saiu e tal, foi buscar o jogo, não jogando em si com a bola no pé, porque como o Nazário também destacou, né, ele conseguiu abrir espaço para que tanto o Arrascaeta, para que o Everton Ribeiro tivessem liberdades para poder surpreender o Bahia. Exato, é surpreendente mesmo. Por isso que muita gente pede o Pedro como titular, né? O Gabigol também não está numa boa fase, embora seja jogador já com mais rodagem e tal, e que é o artilheiro do Flamengo desde que chegou, disparado, né? A gente não está questionando a qualidade do Gabigol, mas se com o Bruno Henrique, o Gabigol também não está numa boa fase, né? E se o Pedro tá, não caberia o Pedro no lugar do Gabigol aí nos próximos jogos? 2-1 Santos! Sério? Golaço do Marinho! Então, não caberia Gabigol ou Pedro no lugar do Gabigol? Olha, não deve jogar quem tá na melhor fase? Então, mas aí eu acho que quem tá na melhor fase e jogando. O Pedro Rocha não foi a sua primeira partida, o Thiago Maia não foi a sua primeira partida, o Thiago Maia também, na partida anterior, também foi muito bem. Então, são jogadores que, de qualquer forma, estão tendo algum tipo de sequência. O Pedro entrou hoje, beleza, marcou 2 gols, mas eu acho que ainda não é o suficiente para manter o Gabigol no banco, cara. 2 gols não é suficiente. Não é, porque se você olhar o Gabigol mal, não tão bem, no auge como a gente está acostumado, o cara vem fez 3 gols, né, nas últimas partidas, então... 2 pênaltis, né, você fala. Beleza, mas pô, meu irmão, o Sócrates, olha só, o Sócrates... Vem trabalhando de garçom também, né? E o Sócrates não batia pênalti, Simon, era craque e não batia pênalti, peidava, tanto que o Zico em 86 mas eu teve que entrar... Não tô dizendo o pênalti que ele fez, não é isso. O que eu estou dizendo é que se a gente não contasse isso, as chances de gol que o Gabigol teve, ele perdeu 1000 para fazer uma.
sabe? Fez um gol com a bola rolando nos últimos 9 jogos, cara. Ele não tá numa boa fase, definitivamente. Não, sim, mas aí se você considerar que toda a equipe também estava abaixo, a gente não teve ainda, vamos supor, um jogo em que a equipe estava muito bem, né? Pô, o Arrascaeta jogando muito, o Everton Ribeiro, o time encaixado, o conjunto, o coletivo, como a gente viu hoje, além das individualidades terem se sobressaído, né? E o Gabigol ter ido mal, tipo, o Gabigol perdeu muitos gols e tal, a gente não teve. A gente teve ele jogando, essa hoje foi a melhor, depois da paralisação, que voltou da paralisação, essa foi a melhor partida do Flamengo, Simon. Independentemente disso, se você pegar os lances de cada um dos jogos, mesmo juiz do Flamengo, a quantidade de gols na cara, Gabigol, goleiro, trave, algumas até sem goleiro, que ele perdeu, é inacreditável. O Pedro não perderia. Não sei, Potoca, esse teu discurso está exatamente igual a janeiro de 2019. Você estava falando a mesma coisa. O cara, você começou a chamar ele de Gabi quase gol. Que isso? E ele queimou a sua língua. Ou eu estou mentindo? Com guerreiro isso daí, Nazar. É o quê? Você está confundindo com guerreiro isso, né? Não, senhor. O ano passado o Guerreiro não estava no Flamengo, não, seu Potoca. Mas eu não troco os nomes e tal. Tá bom, tá legal. Tá legal. Ô, Túlio, o ano passado ele ficou assim, é o Gabi quase gol. Ele botava isso todo dia no grupo. Aí ele falou assim, esse maluco vai arrebentar com o Flamengo. Qual foi o resultado do final do ano? Arrebentou no Flamengo. Tá bom. Eu acho que o Gabigol mereça jogar mais e a gente ter uma atuação consistente no coletivo, para aí sim a gente fazer uma análise de que o Pedro merece, porque o Thiago Maia não entrou hoje e jogou bem, assim como o Pedro Rocha não entrou hoje e jogou bem. O Pedro Rocha vem entrando e vem jogando bem, vem mantendo uma regularidade. Hoje ele comeu a bola. Então, assim... Ô, Túlio, e o Nicolas Cabral falou de botar o Gabigol e o Pedro juntos, então não dá? Aí teria que mudar o modo do time jogar, né? Porque aí é 4-3-3, mas aí não pode jogar no 4-3-3 porque o Everton Ribeiro não é ponta, mas hoje jogou, teoricamente, né, como ponta, tô botando entre aspas, porque com a Arrascaeta, mas não podia jogar com a Arrascaeta. Cara, a gente tem jogadores que a gente pode jogar da forma que a gente quiser, basta o técnico querer, mas aí assim, se ele experimentar um novo tipo de esquema, em que ele vai colocar ali um jogador fixo, que o Pedro é um atacante fixo, né? É diferente, por exemplo, das características do Gabigol, da forma como ele se posiciona, da forma como ele joga. Será que a gente daria tempo, né? E aí eu falo a gente, que é considerando como torcedor e tal, pro Domi encaixar um novo tipo de esquema em que ele pudesse botar o Gabigol e o Pedro lá na frente? Aí tem que se perguntar isso, porque assim, a gente falar hoje, o Flamengo ganhou, meteu 5, beleza, tomou 3 gols, teve alguns erros defensivos, mas aí se passar 2, 3 jogos em que os dois não marcarem, o pessoal já vai começar... Acaba com isso, não sei o quê, e aquela coisa fora do homem. Hoje, era Deus Menec, né, Rei Menec e tal. Quero saber até se já fizeram uma enquete aí. Ó, a galera participando aqui no chat, Lucas Lopes, Brenaldo, Rodrigo Teles, NN, Isaac Souza, Nicolas Cabral, Claudinei Flávio, Gabriel Games, Vicente Flá também estava falando sobre colocar o Gabigol e Pedro juntos. Túlio, o grande problema do jogo, o Flamengo foi lindo lá na frente hoje, né? Fez 5, tal, golear, poderia ter sido uma goleada, porque foram só 2 gols de diferença, mas levou 3. E o Imoral perguntou, poeta, próximo jogo você viria com o Tuller na zaga? Eu viria com o Tuller na zaga. Eu acho que o Tuller merece uma oportunidade. Todo mundo tendo oportunidade, ele não vai fazer rodízio. Se ele vai fazer rodízio, bota o Tuller pra entrar na partida. Eu não tenho dúvida. Não na lateral, né? Vai lateral, até botar zagueiro na lateral, pelo menos esses do Flamengo. Tanto o Rodrigo Caio como o Tuller. A cisma do Domenech que imita zagueiro na lateral direita. Eu também não consigo entender, cara. Assim, são coisas que tinha que perguntar pra ele na coletiva. Cara, mais uma vez você tendo ali, por mais que talvez não seja da qualidade adequada que você considere, né, de colocar o Mateuzinho ali, mas, você coloca um zagueiro e de novo, o Bahia começou a chegar ali, depois que entrou o Tuller, toda hora, além do Tuller errar, o Tuller dava espaço. O cara não tem cacuete, cara, é completamente diferente. Se você pegar os jogadores... Por que não o Mateuzinho hoje, que tava no banco? Mas aí eu pergunto isso, mas eu depois, Mateuzinho joga bem, não sei o quê. Aí, isso é o tipo de coisa que às vezes a gente fala, daquele debate que a gente estava tendo aqui no negócio do Lincoln, o negócio de falando da base, de subir e tal, que às vezes você queima um jogador. É porque o Tuller já tem um certo nomezinho.
Mas, por exemplo, se fosse o Mateuzinho fazendo o que o Tuller fez, que eu acho que não faria, até por ele ser da posição, tu imagina o que estariam falando. Eu já imagino o que as redes sociais devem estar falando, por exemplo, do Gabriel, que falhou. Se fosse um goleiro experiente, por exemplo, não colocar, subiria, olharia ali, falar, opa, a bola vai sair, e não colocaria nem a mão, né? Que ele tentou rebater e a bola sobrou pro jogador do Bahia. Então, eu já imagino que, aposenta, não coloca ele. O próximo jogo, se tiver que entrar de novo, coloca o Neneca, não sei o quê. Já imagino o que estejam falando. É isso aí, ó. Sobre a defesa ainda, o pessoal comentando aqui, o Imoral disse que ele poderia ter colocado o René na direita e o Felipe Luiz na esquerda, que ele já tinha testado, né? O Felipe Marcelo, lembrando que o BH está machucado, mas vai voltar a ser importante, sem essa de sacrificar esse ídolo. Não tenho a menor dúvida, Bruno Henrique vai decidir ainda muito título pelo Flamengo, não só jogo ainda. A fase não é boa, mas joga muito, é o jogador mais decisivo ali da frente no time do Flamengo. Nicolas Cabral, BH ídolo, mas está merecendo um pouco de banco. Joabert, não seria oportunidade de dar uma chance para o Neneca? Na realidade, o Gabriel Batista estava na fila, né, Nazário? Na frente do Neneca, né? E o Gabriel, eu não concordo que ele fale sempre. Ele é novo, o moleque vai precisar de sequência também e tal. Mas para mim, ele tem um potencial grande. Vai estourar ainda. Não, e aquele detalhe, qual é o goleiro que não falha, né? A gente já viu em algumas oportunidades o Diego Alves falhar. A gente já viu grandes goleiros falharem. Infelizmente, naquela bola, eu penso o seguinte, uma bola de segurança vem, tá na dúvida, meu irmão, bate a mão nela para botar por cima do travessão. Teve um outro lance no segundo tempo que ele saiu numa bola e espalmou para frente. O goleiro não pode espalmar a bola para frente. Você não pode dar o rebote para frente da área. Porque tem sempre alguém ali esperando uma segunda bola e se a tua defesa ou, de repente, os teus meias ou até os volantes ali perderem uma segunda bola, você pode ter ali um chute de primeira que vai comprometer. Mas é aquele detalhe, o goleiro, se o centroavante, o meia, o volante e, às vezes, até o zagueiro falharem, você não, de repente, tem o goleiro atrás, alguma cobertura, etc. Agora, quando o goleiro falha e, consequentemente, sai o gol, o cara fica meio que estigmatizado, fica meio que marcado em função daquela falha. Mas é um garoto que tem boa presença no gol, infelizmente falhou, mas acontece, acabou não comprometendo, o Flamengo ganhou o jogo, mas precisa melhorar alguns aspectos ali, repito, a defesa do Flamengo precisa melhorar alguns aspectos, não sei se em função da facilidade que encontrou hoje a galera relaxou ou se está faltando mais atenção no setor defensivo do Flamengo. Vicente Flá também falou, não precisa queimar o Gabriel, mas é hora de testar o Neneca. James Léo Borges, o Flamengo tem um problema crônico de perder gols excessivamente, parece estar no DNA do clube, disse ele. Luciano Cauã, Aridelli Souza também, mandando Renata Maria, José Rocha, Melissa Alves. Sábado, já, dia 5, tem Flamengo e Fortaleza. Túlio, você mudaria alguma coisa para lá? Olha, vai depender aí das condições físicas dos jogadores. Se tiver na mesma, mantém o mesmo time, porque os caras hoje jogaram pra caramba e a possibilidade de fazer também uma boa partida contra o Fortaleza, que não é um adversário que vai brigar diretamente com o Flamengo lá em cima ou que faça jogo duro, a não ser sim. O que eu ressaltei até isso durante a transmissão, o Bahia não foi covarde. No finalzinho, depois que fez o terceiro gol, é que se fechou um pouquinho ali atrás para não levar mais, mas durante o jogo inteiro não criou aquele ferrolho, né, que a gente é acostumado, por exemplo, Atlético Goianiense, Curitiba jogou assim, né, muito fechadinho, Botafogo também, né, só saindo nos contra-ataques, e o Bahia tava ali, cara, jogando normal, né, buscando também, Flamengo dava espaço, eles criando, e não se fechou em nenhum momento, fez um jogo honesto. Talvez o Fortaleza a gente não possa ter, ainda mais do 5-2, né, 5-3, desculpa, o Flamengo já com o time a ser batido e tal, com jogadores de qualidade que a gente tem, o Fortaleza vem fechadinho, mas assim, se tiver uma situação parecida, mantém o time mais próximo de hoje, tirando... Mesmo na zaga, Léo Pereira? Não, aí na zaga eu colocaria o Tuller. Eu sou Tuller Futebol Clube. É o mesmo time, né? Eu sou o guardiões do Tuller, vou criar esse grupo também. Fortaleza que perdeu hoje pro Ceará por 1-0, né? E aí, Nazário, mesmo time para sábado, então? Eu acho que é uma ideia bastante interessante, até para promover o botãozinho do on da galera que está como titular absoluto. Não pode ter mais isso. Porque futebol, o time, na minha opinião, tem que ser por meritocracia, não pode ser por nome.
Ninguém pode dar carteirada. Se der carteirada, a gente sabe que não vai dar certo. Então, tá jogando bem? Beleza. Não tá? Vamos fazer o seguinte, vamos para o banco, dar uma esquentadinha no banco. Muito obrigado por tudo que fizeram no passado, mas o Flamengo precisa galgar esse campeonato aí em alto e bom som, precisa subir essas escadas. A gente não pode ficar jogando com nome. E hoje o Flamengo mostrou a importância do elenco. O Flamengo entrou em campo, deu conta do recado, trabalhou bem do meio para frente. Alguns detalhes, repito, alguns detalhes defensivos é necessário que sejam consertados. Precisa de rever ali alguns conceitos na defesa. Segunda bola, a gente perdeu algumas. A recomposição foi trágica hoje. A gente tomou gols bobos. Não pode tomar gol bobo assim, porque se o ataque começa a perder muito gol e atrás começa a tomar, vai complicar a guerra. A gente vai jogar o próximo adversário sábado, Fortaleza, e no dia 9, Fluminense, que hoje acabou empatando com o Atlético Goianiense. Então, o Flamengo precisa deixar bem esclarecido para a galera o seguinte, rapaziada, meritocracia. Então, vamos rodar o time, vamos rodar com os melhores. Não pode ter uma outra filosofia, que senão vai afundar a barca. O que eu quero ver é quando chegar, a gente vai ter, né, a gente até mostrou isso no resenha, o número de jogos que a gente vai ter com o Libertadores e tudo, né, um jogo a cada 3 dias, 4 dias e tal. Só esse mês nós vamos jogar 8 vezes. Isso, e a gente vai ter uma sequência muito dura, né? Depois de Fortaleza, não lembro agora de cabeça os adversários, mas vem uma sequência muito dura. E aí eu quero ver essa coisa, tá fazendo rodízio agora, eu também não sei se é um experimento dele, ele falou assim, vou fazer o rodízio agora, para ver como esses jogadores vão chegar na Libertadores e tal, porque ele já deve, talvez alguém, né? Porque o JJ quando chegou, falou que ele achava que o Campeonato Brasileiro era mais importante pra gente do que a Libertadores. Ele fala, não, eu achei que a Liga era mais importante do que a Copa. Não, a Copa, lógico, a gente também quer ganhar o Octa e tal, mas a Copa Libertadores também é importante. A gente quer o Tri da América, a gente é o time campeão, atual campeão. Então, né, alguém já deve ter chegado e falou, os caras, torcida aí, menina dos olhos da torcida também, essa competição desse negócio de priorizar aqui e ali, dele ver como é que vai chegar nesses momentos aí mais difíceis, né, com adversários mais difíceis, né, e também vai receber o Palmeiras também no Allianz Parque e tal, não sei se vai poder ter jogo lá, né, porque lá eles botam aquele negócio de drive-in, nunca vi isso, cara, estádio de futebol tem drive-in, não pode ter jogo, vergonha isso. Caiu? Acho que o Potoca caiu, o Potoca caiu. O Potoca caiu. É que ele é muito mentiroso, aí a linha não aguenta, mas vamos tocando a bola. Eu tô aqui interagindo aqui, pô, sei que papapá, cadê o Simon não tá aqui, mas Será que foi a produção que derrubou ele? Não, ele caiu, a internet dele hoje deu uma potocada, deu uma trambuzana, ele tá um balaustre. Eu falei, o balaustre, ninguém me disse hoje o que significa o balaustre, mas a produção falou que já tá o tempo suficiente, que a gente já pode encerrar. Agradecendo geral aí, o Simon botou aqui, ó, valeu galera, se fosse pra escolher, prefiro o Tri da Liberta do que o Octa, falou o Vicente Flá, agradecendo geral que acompanhou a gente nas transmissões. Infelizmente tiveram vários problemas técnicos ao longo da transmissão, mas tudo acontece no momento certo, então esses problemas foram, vamos dizer assim, providenciais, amigo. Então é isso aí. E outra coisa, deixar aí, Nazário, dá seu alô aí pra gente encerrar. Vou agradecer geral, Rafão Penido, JP Granete também, a galera que acompanhou a gente no Nação Virtual, né? Novidade, né? Já que a torcida não pode estar no estádio, então tá com a gente também nas transmissões. E vamos que vamos, manda aí, Nazário, e a gente encerra em seguida as orações rubro-negras e até amanhã. Maravilha. Obrigado, Túlio. Obrigado, Rafa Penido, produção, JP, Simon Ledo, a você de norte a sul, de leste a oeste. Vou aqui mandar um beijo para a galera. Vicente Flá, o Jairo Lira, Zé Louquinho, José Anilato, Eli Rodrigues, Maria Socorro Corrinha, de Serra Branca, Paraíba, da minha cidade, minha prima, um beijo no coração. O Lucas Brandão, todo mundo aqui junto com a gente. Agradecer mais uma vez a você. E aí, meus amigos, sábado tem mais, durante a semana tem mais conteúdo do Flamengo, a gente vai estar aqui, com certeza, junto e misturado, Flamengo até morrer. Tamo junto!